Meu nome é Wyatt Langston, sou um bombeiro veterano e passei os últimos 23 anos combatendo incêndios nas florestas da Califórnia. O que vou contar aqui não é fácil de descrever, nem mesmo de acreditar. Não sou escritor, nem palestrante. Sou apenas um homem comum que teve uma experiência extraordinária há 2 anos. Durante uma viagem de férias para o Colorado, passei por algo que mudou minha vida de uma maneira que nunca poderia imaginar. Naquele dia, meu coração parou de bater por 9 minutos. Durante esse tempo, vi e senti coisas que nunca poderia esquecer. É sobre essa experiência e o que ela revelou sobre o mundo que vivemos que quero falar com você agora. Por mais de 2 décadas, minha vida era definida por sirenes, fumaça e o calor implacável dos incêndios florestais na Califórnia. Cada chamado era uma batalha contra algo que parecia maior do que nós. Uma força da natureza que não podia ser contida, apenas combatida com coragem e determinação. Não havia garantias. Algumas vezes vencíamos, outras éramos forçados a recuar, deixando atrás de nós a marca da destruição. Wyatt, você vai se acabar se continuar assim. Caleb Saunders, meu melhor amigo e parceiro de equipe, costumava dizer. Ele conhecia as batalhas que travávamos fora do campo de fogo também. O trauma, o cansaço, a distância crescente entre mim e Serena. Alguém tem que fazer isso, Caleb. Eu respondia mais por hábito do que por convicção. No fundo, eu sabia que estava me perdendo. Minha fé, algo que antes era o alicerce da minha vida, parecia agora um eco distante. Quando comecei como bombeiro, eu acreditava que Deus estava ao meu lado, em cada resgate, em cada combate. Mas os anos de perda, vidas que não conseguimos salvar, colegas que nunca voltaram, começaram a apagar essa chama. Naquela primavera, Serena insistiu para que tirássemos férias. Você precisa de uma pausa, Wyatt. Nós precisamos de uma pausa. A verdade é que eu sabia que ela estava certa. Nossas conversas haviam se transformado em discussões. O espaço entre nós parecia crescer a cada dia. Foi assim que, relutantemente, acabei concordando com a viagem para Aspen, o Colorado. A cidade era tudo que a Califórnia não era naquele momento. Pacífica, verde, serena. As montanhas cobertas de neve ao longe pareciam intocadas, quase sagradas. Isso é lindo, não é? Serena perguntou enquanto dirigíamos para o chalé que alugamos. Ela tinha um sorriso que eu não via há meses. Sim, é lindo. Respondi, sem a energia que o momento merecia. As primeiras 48 horas foram tranquilas. Caminhamos por trilhas, comemos em pequenos restaurantes e até tiramos fotos, algo que Serena sempre adorou e eu sempre odiei. Mas havia uma inquietação em mim. Sentia que algo estava fora do lugar, embora não pudesse dizer o que era. Na manhã do 3º dia, tudo mudou. Acordei com um peso estranho no peito, como se algo invisível estivesse apertando minha alma. Não queria preocupar Serena, então me forcei a ignorar. Deve ser o ar rarefeito, pensei. À tarde decidimos explorar uma trilha próxima ao chale. O sol estava alto e os raios dançavam através das folhas como se o mundo estivesse em paz. Mas dentro de mim, algo rugia. Durante a caminhada comecei a suar frio. Meu coração parecia trabalhar dobrado. Está tudo bem? Serena perguntou segurando o meu braço. Só preciso de 1 minuto. Respondi, apoiando-me em uma pedra. Foi aí que tudo começou a desmoronar. De repente, senti uma dor tão intensa que me roubou o fôlego. Meu corpo cedeu antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo. A última coisa que eu ouvi foi o grito de Serena, ecoando como uma sirene antes de o mundo desaparecer. Minha consciência desapareceu no instante. Mas o que veio a seguir não era o vazio que eu esperava. Não era escuridão, não era silêncio. Era luz, uma luz tão intensa e viva que não machucava, mas me envolvia com uma paz tão profunda que parecia dissolver toda a dor, medo e peso que eu carregava. Eu estava acima de mim mesmo. Literalmente, vi Serena ajoelhada ao meu lado gritando por ajuda. As mãos pressionando o meu peito como se tentasse trazer-me de volta. Seu rosto estava coberto de lágrimas.
Por um momento, senti vontade de tocá-la, dizer que estava tudo bem, mas não havia corpo para obedecer à minha vontade. Um grupo de trilheiros apareceu correndo. Um deles, um homem corpulento com uma mochila enorme, começou a fazer compressões torácicas, enquanto outros ligavam para o serviço de emergência. Ele está sem pulso. Ouvi alguém gritar. A cena parecia um teatro do qual eu era apenas um espectador. E estranhamente, eu não estava assustado. De onde eu estava havia apenas serenidade. O som da respiração ofegante de Serena e os gritos dos trilheiros começaram a desaparecer, substituídos por algo mais profundo. Era como se uma música suave e quase imperceptível estivesse preenchendo o espaço ao meu redor. A luz que me envolvia parecia pulsar, convidando-me para algo além. Comecei a me mover, ou pelo menos senti como se estivesse sendo conduzido. Olhei para baixo uma última vez e vi o homem corpulento falando com Serena. Eu não consigo, ele disse, jogando as mãos para o alto exausto. O tempo parecia congelar naquele momento, mas eu sabia que não era o meu fim. Wyatt, uma voz falou, não com palavras, mas dentro de mim. Era uma voz gentil, mas com um peso que exigia atenção. Algo maior estava me chamando. O movimento continuou. A luz tornou-se mais intensa, mas não ofuscante. Eu estava sendo elevado, como se atravessasse camadas invisíveis de realidade. Cada camada parecia conter uma nova compreensão. Na primeira, vi flashes da minha vida, momentos de alegria, dor e fracasso. Lembrei-me do primeiro incêndio que combati, do nascimento do meu filho, da última vez que eu e Serena rimos juntos como antes, mas havia mais. Cada imagem trazia uma verdade que eu nunca havia percebido, como minhas ações afetavam o mundo ao meu redor, como minha desconexão com Deus havia deixado marcas em mim e nos outros. Eu não estou pronto, pensei, mas a luz parecia responder. Sim, você está. Subitamente atravessei outra camada e a paz que sentia tornou-se algo maior. Era como se estivesse mais próximo da essência da própria existência, uma presença majestosa e imensa, mas ao mesmo tempo profundamente pessoal, começou a se formar diante de mim. Não era uma figura visível ainda, mas eu sabia que era ele. Você está no início, Wyatt. A voz disse novamente com uma doçura que perforava a alma. Aos poucos percebi que estava em um espaço entre mundos, onde o físico e o eterno se encontravam. Tudo fazia sentido. Mas ao mesmo tempo, havia muito que ainda não entendia. No entanto, a luz continuava me atraindo. De volta à trilha, ouvi um ruído distante, a sirene de uma ambulância. Minha visão do meu corpo começou a desaparecer. Serena estava agarrada a mim, os paramédicos agora assumindo as compressões. E então, em um instante, fui completamente consumido pela luz. Fui envolvido pela luz, como se estivesse sendo carregado por uma corrente invisível que me conduzia para um destino desconhecido. Não havia medo. Cada movimento me afastava do que eu conhecia como realidade, mas trazia uma sensação de pertencimento, como se finalmente estivesse indo para casa. As primeiras camadas eram simples, quase familiares. Vi flashes da minha vida, como se estivesse folhando as páginas de um álbum antigo. Havia momentos que eu lembrava bem. Meu primeiro dia, como bombeiro, meu casamento com Serena, o nascimento do meu filho, Ethan. Mas então, começaram a surgir cenas que eu havia esquecido ou ignorado, decisões que tomaram, palavras que dissera, momentos pequenos que haviam impactado outras pessoas, sem que eu soubesse. Cada memória vinha com uma revelação, como se as camadas da minha alma estivessem sendo descascadas. Eu percebia como minhas escolhas, grandes e pequenas, haviam moldado minha vida e de outros. Uma das visões mais claras foi de um incêndio que combati há anos. Salvei uma mãe e 2 crianças de uma casa em chamas. Na época, aquilo parecia apenas parte do meu trabalho, mas agora eu via algo mais profundo. As crianças cresceram e se tornaram adultos que ajudaram a transformar suas comunidades. De alguma forma, minha ação naquele dia teve um impacto que eu nunca poderia imaginar. Então, as camadas começaram a mudar. Não era mais apenas sobre a minha vida. Vi o mundo como um vasto tecido entrelaçado,
cada fio representando uma pessoa, uma ação, uma escolha. As conexões eram infinitas, e o que antes parecia pequeno, agora era revelado como parte de algo muito maior. De repente, senti que estava me aproximando de algo imenso. A luz ao meu redor tornou-se mais intensa, mas também mais calorosa. Era como se eu estivesse entrando no coração de tudo o que existe. E foi então que eu ouvi: Jesus. Não havia dúvida em minha mente sobre quem ele era. Ele não precisou dizer uma palavra para que eu soubesse. Sua presença era ao mesmo tempo majestosa e pessoal, imensa e íntima. Ele olhou para mim e naquele instante, todos os meus erros, todos os meus fracassos vieram à tona. Senti-me exposto, mas não julgado. O amor que irradiava dele era absoluto, tão puro que quase não consegui suportá-lo. O Wyatt, ele disse, e meu nome em sua voz era como música. Você sempre teve um propósito, mas se perdeu no caminho. Suas palavras não eram acusatórias, mas repletas de compaixão. Ele continuou: os incêndios que você combate são apenas reflexos de algo muito maior. Há uma batalha acontecendo, uma que você não pode ver, mas que afeta tudo ao seu redor, vou lhe mostrar. Com um gesto ele abriu um panorama diante de mim. Era como olhar para o mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Vi os incêndios devastadores que havia combatido, mas agora percebia algo que nunca tinha enxergado. Sombras se movendo nas chamas. Eram figuras escuras deformadas que pareciam se alimentar do caos. Não iniciavam os incêndios, mas influenciavam as decisões humanas que permitiam que eles acontecessem. Essas forças se alimentam da desconexão com Deus. Jesus explicou: mas também há pontos de luz. Veja, pontos brilhantes apareceram no meio da destruição. Eram comunidades de fé, pessoas orando, ajudando umas às outras, resistindo ao caos. A luz é mais forte do que a escuridão, Wyatt. Ele disse, mas muitos não enxergam isso. Você pode escolher ser parte da luz. Eu estava atordoado, mas ao mesmo tempo, cheio de um entendimento que nunca tivera antes. Não era apenas sobre mim ou sobre os incêndios. Era sobre algo muito maior. Era sobre escolha. O que eu devo fazer? Perguntei, sentindo-me pequeno diante da imensidão da tarefa. Viva como exemplo. Ele respondeu: você não precisa ser perfeito, apenas mostra o que é a luz. Antes que pudesse responder, comecei a sentir algo puxando-me para trás, como se estivesse sendo levado de volta. Olhei para ele uma última vez e ele sorriu. Ainda não é sua hora. E então, a luz começou a desaparecer. Quando a luz ao meu redor se desfez, encontrei-me em um lugar que era ao mesmo tempo vasto e claustrofóbico. Parecia que o próprio ar ao meu redor pulsava com energia. E a visão de antes de mim era tão clara e detalhada que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado na Terra. Jesus ainda estava comigo, mas agora ele não falava. Ele me mostrava. Vi paisagens familiares, florestas secas da Califórnia, campos queimados, casas reduzidas a cinzas, mas à medida que minha visão se ajustava, percebi uma camada de realidade que nunca havia enxergado antes. No meio das chamas, havia formas sombrias. Não eram humanas, mas também não eram completamente desprovidas de forma. Seus corpos pareciam feitos de fumaça e sombras, e seus movimentos eram fluidos como se fossem parte do próprio fogo. Essas criaturas não estavam apenas presentes, elas estavam ativamente se alimentando das chamas, do desespero, do caos. Tentei desviar o olhar, mas não consegui. A voz de Jesus ecoou em minha mente. Esses incêndios são manifestações físicas de algo muito maior. Há uma batalha espiritual acontecendo, Wyatt, e ela afeta o mundo físico mais do que você pode imaginar. As palavras eram graves, mas não transmitiam medo. Elas eram um convite à compreensão. Eu observei enquanto as criaturas sombrias se moviam pelas chamas, influenciando tudo ao seu redor. Não eram elas que iniciavam os incêndios, mas vi como manipulavam situações, negligência humana, ganância,
Decisões egoístas. Vi uma cena em que alguém descartava uma bituca de cigarro em uma floresta seca e uma criatura sombria parecia soprar sobre a brasa, inflamando-a. Jesus continuou: Elas não têm poder absoluto, mas prosperam onde há desconexão com Deus. A apatia espiritual, a busca por conforto acima de tudo, a indiferença ao sofrimento alheio. Essas coisas criam as condições que permitem que essas forças se manifestem. Fiquei paralisado. Passei décadas combatendo incêndios, sem nunca imaginar que algo além do físico poderia estar envolvido. As criaturas pareciam vibrar de energia quando as pessoas entravam em pânico ou caíam em desespero. Mas então, em meio às chamas, vi algo diferente. Eram pontos de luz, pequenos, mas brilhantes, como estrelas no meio da escuridão. Eu me aproximei, e as formas começaram a ganhar clareza. Eram comunidades de pessoas orando juntas, apoiando umas às outras. Algumas dessas luzes estavam no meio do fogo literal, onde bombeiros arriscavam suas vidas para salvar o que podiam. Jesus falou novamente: Esses são os pontos onde a fé genuína ainda brilha, onde a oração, onde a unidade, as forças sombrias são enfraquecidas. Elas não podem tocar aqueles que permanecem na luz. Vi uma cena em que um grupo de bombeiros, incluindo Caleb, enfrentavam um incêndio devastador. Havia algo diferente nele, uma determinação que parecia transcender o físico. E então vi Kelly, orando baixinho antes de entrar nas chamas. Sua fé parecia agir como uma barreira, impedindo que as forças sombrias se aproximassem. Mas são poucos, Jesus continuou. Muitos preferem confiar apenas em si mesmos nas suas próprias forças e tecnologias. Eles não entendem que isso não é suficiente. As imagens começaram a mudar novamente. Vi um futuro possível, onde os incêndios se tornavam mais intensos, consumindo não apenas florestas, mas cidades inteiras. As forças sombrias cresciam, alimentadas pela desconexão espiritual da humanidade. Era um cenário apocalíptico, de destruição completa, mas em contraste, vi outro futuro. Era mais difícil de visualizar, como um quadro ainda sendo pintado. Neste, comunidades se voltavam para Deus. A fé se tornava a base de suas vidas, e a luz das suas ações enfraquecia as forças das trevas. Os incêndios não desapareceram completamente, mas a devastação foi reduzida, limitada. Ou você tem um papel, Wyatt, disse Jesus. Mas sua missão não é salvar o mundo sozinho. Sua missão é ser um exemplo. Mostrar que a luz ainda pode brilhar, mesmo nas maiores trevas. Eu queria perguntar mais, entender mais. Mas antes que pudesse, tudo começou a desaparecer. A visão foi se dissolvendo e sentir como se estivesse sendo puxado de volta para o meu corpo. A última coisa que ouvi foi a voz de Jesus. Lembre-se, a escolha é deles, mas o tempo é curto. Quando fui puxado de volta à luz inicial, uma mistura de emoções me envolveu. Sentia paz e plenitude, mas também um peso no coração. Tudo o que eu tinha visto, as sombras, os pontos de luz, os futuros possíveis, me deixava com uma sensação de urgência. Jesus estava diante de mim novamente, mas desta vez sua expressão era mais séria, embora ainda amorosa. Wyatt. O mundo chegou a um ponto crítico. Ele começou e suas palavras ecoaram como trovões calmos em minha alma. A humanidade está desconectada da fonte de vida. Eles se perderam em distrações, em suas próprias ambições, esquecendo-se de mim. É por isso que as trevas têm prosperado. Eu não conseguia falar, apenas escutava, sentindo cada palavra penetrar profundamente em mim. O que você viu nos incêndios é apenas uma manifestação de algo maior. Há forças espirituais em guerra. Elas não podem destruir por conta própria, mas influenciam o coração humano, a ganância, o egoísmo, a apatia. Essas coisas criam as condições para que o caos floresça. Jesus fez uma pausa e olhou para mim, como se estivesse esperando que eu absorvesse cada detalhe, mas a esperança ele continuou, com uma leveza na voz que trouxe conforto. A luz ainda brilha. Sempre há aqueles que permanecem fiéis, que resistem às trevas. Eles são os pontos de luz que você viu.
Pensei em Caleb, meu melhor amigo, e em como ele sempre foi firme na fé, mesmo em meio às adversidades. Pensei nas pequenas comunidades de oração que vi nas visões, resistindo à devastação espiritual e física. Era uma esperança, sim, mas parecia frágil diante da escuridão crescente que também tinha testemunhado. O que eu posso fazer? Perguntei, minha voz finalmente saindo embora fraca. Jesus se aproximou, e o calor da sua presença parecia penetrar cada fibra do meu ser. Você deve viver como um exemplo, Wyatt. Não precisa ser perfeito nem convencer a todos. Basta mostrar o que é a luz, o amor, a compaixão, a fé verdadeira. Eles são contagiosos. Sua vida pode tocar outras vidas e assim a luz pode se espalhar. Minhas mãos tremiam. A tarefa parecia tão imensa. Eu não era um pregador. Não era alguém que fazia discursos ou liderava multidões. Eu era apenas um homem comum, um bombeiro que tinha dedicado a vida ao trabalho físico, não espiritual. Eu sou só um homem, admiti, minha voz trêmula. Jesus sorriu. Não era um sorriso de condescendência, mas de profundo entendimento. É disso que eu preciso, Wyatt, homens e mulheres comuns. Não são os títulos ou as posições que importam. É o coração disposto. Ele estendeu a mão, e embora eu não pudesse tocá-la, senti uma força indescritível me preenchendo. Mas há uma escolha. Ele continuou, e sua voz ficou mais firme. O mundo precisa decidir. Eles podem continuar no caminho atual, buscando apenas suas próprias vontades, ou podem se voltar para mim. Mas o tempo é curto. O que você viu não é um destino fixo, é uma advertência. Ele então me mostrou novamente os dois futuros. O primeiro era o que eu já havia visto. Incêndios devastando cidades inteiras, a humanidade consumida por caos e desespero. Mas agora, os detalhes eram ainda mais claros. Vi como a indiferença espiritual crescia, como as pessoas abandonavam completamente a fé e como isso alimentavam as trevas. O segundo futuro era diferente. Vi famílias se reunindo para orar, comunidades se ajudando, igrejas voltando ao propósito de adoração genuína. Não era um mundo perfeito, mas era um mundo onde a luz prevalecia. A escolha é deles. Jesus disse, olhando diretamente em meus olhos. Mas eu preciso de você para ser uma testemunha. Você não precisa convencer ninguém, Wyatt. Apenas viva de maneira que os outros vejam a luz através de você. Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, a luz ao meu redor começou a se dissolver. Senti como se estivesse sendo puxado de volta para a terra. Lembre-se, ele disse, suas últimas palavras ecoando em minha alma. Eu estarei com você. Sempre. E então, tudo se apagou. A luz desapareceu, e uma escuridão pesada tomou seu lugar. Mas não durou muito. De repente, meus sentidos começaram a retornar um a um, como se fossem restaurados lentamente. Primeiro ouvi o som de vozes agitadas ao meu redor. Depois senti o peso do meu corpo e uma dor surda no peito, como se algo estivesse pressionando o meu coração. Quando abri os olhos, tudo parecia embaçado. Um rosto conhecido apareceu acima de mim. Era Serena. Suas lágrimas ainda correndo enquanto ela segurava minha mão com tanta força que parecia temer que eu desaparecesse novamente. Wyatt, você está aqui? Por favor, fala comigo. Ela disse, sua voz quebrada pelo desespero. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Consegui apenas um leve murmúrio. Serena soltou um grito abafado, um misto de alívio e choque. Foi então que notei os paramédicos ao meu redor. Um deles, um homem robusto com olhos cansados, colocou a mão em meu ombro. Bem-vindo de volta, ele disse. Você nos deu um bom susto. Foram 9 minutos, amigo. 9 minutos. Essas palavras ecoaram na minha mente enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido. 9 minutos morto, mas o que eu vivenciei parecia ter durado uma eternidade. Eles me colocaram em uma maca e me levaram para a ambulância. Serena não saiu do meu lado por um segundo sequer. Sua mão agarrando a minha como se sua vida dependesse disso. No caminho para o hospital, flashes do que eu tinha visto começaram a surgir na minha mente. As sombras,
os pontos de luz, a voz de Jesus. Tudo era tão claro e tão real que parecia impossível ignorar. Chegando ao hospital, fui recebido por uma equipe médica liderada pela doutora Emily Carrington, uma cardiologista com olhos analíticos e uma expressão séria. Enquanto ela examinava meu estado, notei sua curiosidade profissional se misturar com o ceticismo. "Você teve muita sorte", disse ela, enquanto revisava meus exames. "Seu coração parou por 9 minutos, mas por algum motivo você voltou sem anos aparentes. Não temos como explicar isso, mas estamos felizes por você estar vivo." Eu queria dizer a ela que não foi sorte, que havia algo muito maior em jogo, mas não conseguia encontrar as palavras. Minha mente ainda estava se ajustando ao que eu tinha vivenciado. Serena estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, mas parecia estar em choque. Quando a doutora saiu da sala, ela finalmente falou: "O que aconteceu, Wyatt? Você parecia morto. Eles disseram que você estava morto." Eu olhei para ela, e por um momento tudo o que eu queria era abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que precisava contar a verdade. "O Serena, ainda eu comecei, minha voz fraca. Eu vi algo. Não foi só uma parada cardíaca. Eu fui levado para outro lugar." Ela franziu a testa, visivelmente confusa. "O que você está dizendo foi um sonho?" "Não", respondi, com mais firmeza do que esperava. "Foi real. Eu vi Jesus. Ele me mostrou coisas que eu nunca poderia imaginar." Ela ficou em silêncio. Sua expressão, uma mistura de incredulidade e preocupação. "Wyatt, você passou por algo traumático. Talvez sua mente esteja tentando processar isso." Eu sabia que convencer Serena seria difícil. Ela era uma mulher prática, uma fotógrafa que via o mundo através de lentes físicas, não espirituais. Mas eu também sabia que não podia forçá-la a acreditar. Nos dias seguintes, enquanto ainda estava no hospital, tentei explicar minha experiência para a doutora Emily. Ela ouviu pacientemente, mas seus olhos traíam o ceticismo, e muitas pessoas relatam experiências de quase morte. Ela disse: "A ciência ainda não entende completamente o que acontece no cérebro quando o coração para. Talvez tenha sido uma alucinação." "Não foi uma alucinação." Insiste. "Era real. Mais real do que isso aqui." Emily suspirou, anotando algo no prontuário. "Descansar é o mais importante agora. Sua mente precisa de tempo para se recuperar." Por mais que suas palavras fossem bem intencionadas, senti que ninguém realmente entendia o que eu tinha vivido. Exato, talvez Caleb. Quando recebi alta, Caleb foi um dos primeiros a me visitar. Ele entrou no quarto com um sorriso no rosto e um olhar que parecia enxergar além das aparências. "Ouvi dizer que você teve uma experiência que ninguém consegue explicar", ele disse, sentando-se ao meu lado. "Algo me diz que você viu mais do que só luz." Eu contei tudo para ele, sem deixar nenhum detalhe de fora. Pela primeira vez, alguém ouviu com atenção sem julgar ou tentar explicar. Caleb balanceou a cabeça lentamente. Sua expressão, uma mistura de reverência e aceitação. "Isso não é coincidência de Wyatt", ele disse. "Deus está te chamando para algo maior." Enquanto suas palavras ressoavam em minha mente, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. De volta para casa, os dias que se seguiram foram uma mistura de alívio e tensão. Serena estava visivelmente feliz por eu estar vivo, mas ao mesmo tempo, evitava tocar no assunto da experiência que eu tentar compartilhar com ela. Era como se ela tivesse decidido que ignorar aquilo era mais fácil do que encarar a possibilidade de que algo sobrenatural tivesse acontecido. Na primeira noite, enquanto jantávamos em silêncio, finalmente tomei coragem. "E esse Serena?" Comecei colocando os talheres de lado. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu." Ela suspirou, sem erguer os olhos do prato. "Wyatt, você passou por um momento traumático. Acho que isso é algo que deveríamos deixar para trás. Eu não posso simplesmente deixar para trás. O que eu vi, o que eu senti, não foi apenas um sonho ou uma alucinação." Ela finalmente me olhou.
seus olhos carregando uma mistura de preocupação e frustração. Você quase morreu, Wyatt. Sua mente estava em um estado extremo. Por que precisa transformar isso em algo maior? Não podemos apenas agradecer que você está aqui comigo? Eu queria gritar e insistir que ela estava errada, mas me segurei. Sabia que forçá-la a acreditar não ajudaria. Serena, falei suavemente. Eu vi coisas que mudaram minha visão sobre tudo. E isso está me mudando. Só quero que você me escute. Mesmo que não acredite, ela hesitou por um momento, mas acabou balançando a cabeça. Tudo bem, eu vou escutar, mas não prometo que vou entender. Contei a ela sobre as camadas de realidade, sobre as forças sombrias que alimentavam os incêndios e sobre os pontos de luz. Quando mencionei Jesus, vi a expressão dela endurecer, mas continuei. Expliquei como ele havia me mostrado 2 futuros possíveis e a importância de escolhas espirituais. Quando terminei, o silêncio entre nós era palpável. Serena estava claramente processando tudo. Finalmente ela suspirou e disse: Eu não sei o que dizer. É muita coisa, Wyatt. Não é que eu acho que você está mentindo, mas parece impossível. Eu sei, admiti, pegando sua mão. Também achei isso no começo, mas foi real. Eu sinto isso em cada fibra do meu ser. Ela não respondeu, mas deixou que eu segurasse sua mão. Era um pequeno passo, mas significativo. Enquanto Serena lutava para entender, voltei ao trabalho, onde o ceticismo também me aguardava. Caleb era o único que sabia de toda a história, e ele estava sempre ao meu lado me apoiando. Mas meus outros colegas começaram a notar que algo havia mudado em mim. Langston, você está diferente, comentou um dos rapazes no quartel enquanto ajustava o equipamento. Mais calado, mais, sei lá, pensativo. O que houve? Eu hesitei. Não queria parecer fanático ou perder o respeito deles. Só algumas coisas que passei no hospital respondi, desviando, mas ele insistiu. Caleb disse que você teve uma experiência de quase morte. É verdade? Caleb, que estava ao meu lado, interveio antes que eu pudesse responder. Deixe ao cara em paz, Johnson. Não é algo que você entenderia. Johnson riu, mas sem malícia. Me entender ou não, eu só quero saber se ele está bem para apagar fogo. Isso é o que importa. Conforme os dias passavam, percebi que compartilhar minha experiência seria mais difícil do que eu imaginava. A maioria das pessoas via o mundo de forma prática e tangível, assim como Serena. Mesmo que Caleb, com toda a sua fé, me alertava para ser paciente. Wyatt, ele disse certa vez. Enquanto tomávamos café no intervalo, as pessoas não vão acreditar de cara. Você não pode esperar que elas entendam algo tão profundo. Você precisa mostrar com ações, não com palavras. Aquelas palavras ficaram comigo. Eu sabia que Caleb tinha razão. Meu papel não era convencer ninguém, mas viver de forma que as pessoas vissem algo diferente em mim. Apesar disso, a luta contra o ceticismo não era apenas externa. Havia momentos em que eu mesmo duvidava. À noite, quando tudo ficava em silêncio, pensamentos começavam a me assombrar. E se tudo isso foi mesmo uma alucinação? E se estou apenas me enganando? Mas sempre que essas dúvidas surgiam, uma paz inexplicável tomava conta de mim. Como se alguém estivesse sussurrando: confia em mim. Era um caminho difícil, mas eu sabia que não estava sozinho. Os dias começaram a se transformar em semanas e algo em mim continuava a mudar. Não era uma mudança visível ou grandiosa, mas algo interno, uma espécie de reordenação silenciosa. Antes, eu sempre pensava que a vida era uma batalha constante, incêndios para apagar, problemas para resolver, pessoas para proteger. Agora, havia uma nova consciência dentro de mim, uma percepção de que eu não estava no controle absoluto de nada. E isso era libertador de uma maneira que eu nunca havia experimentado. Serena continuava a me observar como se esperasse que eu voltasse a ser o Wyatt que ela conhecia, mas eu sabia que isso nunca aconteceria completamente. Não porque eu não quisesse ser o marido que ela amava, mas porque minha visão do mundo havia mudado. Decidi que, em vez de tentar convencer Serena com palavras, deixaria minhas ações falarem. Uma das primeiras coisas que fiz foi retomar algo que não fazia anos:
Orar, no início, foi estranho. Minhas palavras eram simples, hesitantes, quase como as de uma criança tentando conversar com alguém que não veio há muito tempo. Mas cada vez que eu orava, sentia uma paz que me fazia querer continuar. Serena percebeu, é claro, uma noite enquanto eu estava sentado na beirada da cama, com a cabeça baixa e as mãos juntas. Ela entrou no quarto em silêncio e me observou por um momento antes de perguntar: "Você está orando?" Levantei os olhos para ela, surpreso por sua pergunta. "Sim", respondi, sem me desculpar. Ela cruzou os braços, mas não de maneira defensiva. Parecia mais curiosa do que cética. "Você não fazia isso desde que Ethan era pequeno?" Porque agora hesitei antes de responder, querendo escolher bem as palavras. "Porque preciso disso, porque sei que não consigo lidar com tudo sozinho." Ela não disse mais nada naquela noite, mas algo no seu olhar parecia ter mudado. Outro ponto de transformação foi como comecei a interagir com as pessoas ao meu redor. No trabalho, os colegas perceberam que eu estava mais calmo, menos reativo. Antes eu costumava ser o cara que explodia de raiva quando algo dava errado, mas agora fazia um esforço consciente para abordar tudo com paciência. Mesmo Caleb, que já era meu amigo de longa data, notou a diferença. "Você parece diferente", ele comentou um dia enquanto ajeitávamos os equipamentos no caminhão. "Não sei explicar, mas é como se algo em você estivesse mais leve." Eu ri. Talvez porque finalmente percebi que não preciso carregar o peso do mundo sozinho. Aos poucos comecei a me envolver mais na comunidade. Serena, sendo fotógrafa, tinha conexões com eventos locais e comecei a acompanhá-la em alguns deles. Num desses eventos, uma feira beneficente organizada por uma igreja local, algo inesperado aconteceu. Enquanto Serena fotografava, fiquei conversando com alguns moradores e acabamos falando sobre os incêndios recentes. "É como se esses desastres nunca tivessem fim", disse uma mulher idosa e balançando a cabeça. "Às vezes me pergunto se há algo maior acontecendo." Eu quase ri da ironia. "Acredito que há mais do que podemos ver", respondi. Ela olhou para mim intrigada. "Você realmente acredita nisso?" "Sim", respondi com convicção. Mas também acredito que a luz sempre vence mesmo nos momentos mais sombrios." Aquela conversa foi breve, mas parecia ter plantado uma semente. Nas semanas seguintes, comecei a perceber mais pessoas me procurando para falar sobre suas preocupações, seus medos, suas dúvidas. Não era algo que eu buscava ativamente, mas parecia que minha disposição para ouvir e compartilhar estava abrindo portas que eu nunca havia imaginado. Em casa, Serena começou a baixar suas defesas. Uma noite, enquanto assistíamos a um noticiário sobre incêndios em outra parte do país, ela desligou a TV abruptamente e se virou para mim. "Você acha que isso tudo, os incêndios, as coisas que estão acontecendo no mundo, você acha que tem algo a ver com o que você viu?" Eu respirei fundo antes de responder. "Sim, Serena, acho que é parte de algo maior, mas também acho que podemos fazer a diferença. Mesmo que seja pequena, a escolha está nas nossas mãos." Ela ficou em silêncio por um longo tempo, mas finalmente murmurou: "O talvez você esteja certo." Foi um momento pequeno, mas para mim foi um grande avanço. A transformação que começou em mim estava começando a tocar aqueles ao meu redor, e eu sabia que isso era apenas o começo. Minha vida estava mudando, e de alguma forma, isso começou a afetar as pessoas ao meu redor. Serena, que antes parecia fechada à ideia de que algo sobrenatural havia acontecido comigo, agora demonstrava uma curiosidade cautelosa, que ele continuava sendo um pilar de apoio, enquanto meus colegas de trabalho começavam a notar que eu estava diferente. Mas, como aprendi rapidamente, nem toda mudança positiva vem sem resistência. As primeiras barreiras começaram a surgir de maneiras inesperadas. No quartel, a atmosfera era sempre carregada de camaradagem e provocação. Mas depois que minha experiência se tornou um assunto de curiosidade, alguns colegas começaram a usar isso como motivo de piada. "Ei, Langston, ouvi dizer que você teve um encontro com o chefe lá de cima", disse Johnson um dia, enquanto nos preparávamos para sair em um chamado.
Ele riu e outros riram junto. Eu forcei um sorriso. Algo assim, respondi, tentando minimizar a conversa. Mas Caleb, que estava ao meu lado, não deixou barato. Cuidado, Johnson. Talvez você precise de uma reunião com ele também um dia. As risadas cessaram, mas o desconforto permaneceu. Johnson balançou a cabeça e disse, num tom que parecia brincadeira, mas tinha um toque de seriedade. Bom, espero que ele tenha um bom plano de combate a incêndios porque aqui embaixo estamos perdendo a guerra. Eu sabia que ele não estava apenas zombando, era o ceticismo falando. Isso, ou embora eu quisesse dizer algo profundo, sabia que palavras não seriam suficientes. Enquanto isso, na comunidade, minha presença começou a atrair mais atenção. Algumas pessoas vinham até mim, curiosas sobre minha experiência. Uma mulher Margot me parou no mercado local. Ouvi dizer que você viu algo diferente, disse ela com hesitação. Isso é verdade. Eu respirei fundo. É verdade. Respondi. Eu tive uma experiência que mudou minha vida e acredito que ela pode mudar a de outros também. Margot parecia aliviada, como se estivesse buscando algo em que acreditar. Pode me contar mais, porque às vezes parece que o mundo está desmoronando. Conversei com ela por alguns minutos, mas aquela conversa não passou despercebida. No mesmo dia, recebi olhares curiosos e desconfiados de outras pessoas no mercado. 2 dias depois, recebi uma ligação de Serena que estava visivelmente preocupada. Wyatt, você tem certeza de que deve falar sobre isso com todo mundo? Ela perguntou. Por quê? Ouvi dizer que algumas pessoas estão comentando dizendo que você está ficando obcecado ou que pode estar imaginando coisas. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Não queria ser visto como alguém instável ou fanático. Mas Serena continuou. Eu sei que isso é importante para você, mas só tome cuidado. As pessoas nem sempre são tão abertas quanto você espera. Ela estava certa. Havia uma resistência palpável não só entre os céticos, mas também entre aqueles que temiam o que eu representava. Mas a maior barreira não vinha das pessoas. Era algo mais profundo, algo que eu podia sentir. Durante minhas orações, comecei a perceber uma sensação de opressão, como se algo estivesse tentando me impedir de continuar. À noite, frequentemente tinha sonhos perturbadores, imagens de incêndios devastadores, sombras dançando nas chamas e vozes, sussurrando. Você não pode fazer diferença. Desista. Certa manhã, depois de um desses sonhos, acordei suando e com o coração acelerado. Serena notou meu estado e perguntou: Está tudo bem? Hesitei, mas decidi ser honesto. Tenho sentido algo, como se houvesse algo tentando me impedir. Ela ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Você acha que isso é parte daquilo que você viu? Acho. Admiti, mas isso só me faz acreditar ainda mais que estou no caminho certo. Mesmo assim, aquelas noites eram difíceis. Caleb foi quem me ajudou a entender o que estava acontecendo. Já você está mexendo com algo espiritual? Ayatai lhe disse, enquanto caminhávamos pela floresta em uma tarde tranquila. Quando você começa a brilhar, as trevas notam e elas não vão ficar paradas. E o que eu faço? Perguntei, exausto. Ele colocou a mão no meu ombro. Continue orando. Continue acreditando. A luz é sempre mais forte, mas isso não significa que será fácil. Essas palavras ficaram comigo. Eu sabia que estava enfrentando algo maior do que eu, mas também sabia que não estava sozinho. A resistência que eu encontrava, tanto visível quanto invisível, era um lembrete de que essa luta era real. E pá, apesar das barreiras, cada pequeno avanço, cada conversa, cada momento de fé renovada, era uma vitória que eu não podia ignorar. A resistência que eu enfrentava, tanto no mundo físico quanto espiritual, me ensinou uma lição essencial. A verdadeira batalha não era sobre convencer os outros, mas sobre permanecer fiel ao que eu havia vivenciado. E de alguma forma, isso começou a se manifestar em um novo propósito. Certo dia, enquanto Serena e eu caminhávamos pelo parque da cidade, ela quebrou o silêncio que parava entre nós. Wyatt, tenho notado. Algo mudou em você. Ela disse quase hesitante.
Você parece mais calmo, mas também mais determinado. O que você acha que isso significa? Parei de andar, olhando para as árvores ao nosso redor enquanto tentava encontrar a resposta certa. Acho que significa que estou aceitando o que me foi mostrado. Responde. Não sou um pregador, Serena. Não sei tudo sobre Deus, mas sei o que Ele me pediu. Viver de forma que a luz brilha através de mim. Ela franziu o senho, mas não de forma cética. Parecia que estava tentando compreender algo novo. E você acha que isso vai fazer diferença? Olhei para ela, segurando sua mão. Não sei se vou mudar o mundo, mas posso mudar as pequenas coisas ao meu redor. E às vezes, isso é o suficiente. Naquela mesma semana, um incêndio florestal irrompeu em uma região vizinha. Era um daqueles incêndios imprevisíveis, alimentado por ventos fortes e vegetação seca. Fomos chamados para ajudar e a equipe estava visivelmente tensa. O calor era sufocante e o ar estava carregado de fumaça e cinzas. Enquanto nos preparávamos para entrar na linha de fogo, Johnson, que costumava me provocar, me puxou de lado. Teste o Langston, que não, ele disse com um tom sério que eu nunca tinha ouvido antes. Você acredita mesmo que tenha algo maior nisso tudo? Eu encarei, surpreso pela pergunta. Sim, acredito. Ele balançou a cabeça, parecendo lutar contra algo dentro de si. Eu costumava acreditar também, mas depois de tudo o que vi, não sei mais. Coloquei a mão em seu ombro. Ainda dá tempo, Johnson. A luz ainda está lá. Só precisamos escolhê-la. Ele não respondeu, mas seu olhar mudou. Quando entramos na zona do incêndio, algo nele parecia diferente, uma determinação que eu não tinha visto antes. Naquela noite, enquanto o fogo finalmente cedia, me sentei ao lado de Caleb para descansar. Ele olhou para mim com um sorriso cansado. Você viu o que aconteceu hoje? Ele perguntou. O quê? Johnson respondeu Caleb. Ele estava orando antes de entrar nas chamas. Não é incrível? Fiquei em silêncio, mas meu coração se encheu de esperança. Talvez eu não precisasse ver grandes mudanças para saber que algo estava acontecendo. Às vezes, uma única faísca era o suficiente para começar algo maior. Nas semanas seguintes, comecei a perceber pequenos sinais de transformação ao meu redor. Serena começou a fazer perguntas mais profundas, mostrando uma curiosidade espiritual que antes não existia. Johnson apareceu um dia com uma Bíblia velha e perguntou se eu tinha tempo para conversar. E no trabalho, a equipe parecia mais unida, mais focada em algo além do trabalho em si. Mas a maior mudança veio de mim mesmo. A sensação de urgência que Jesus havia me transmitido nunca desapareceu, mas agora estava acompanhada de uma paz indescritível. Eu sabia que a batalha era grande, mas também sabia que não estava lutando sozinho. Uma noite, enquanto Serena e eu assistíamos ao pôr do sol no quintal de casa, ela finalmente falou algo que eu esperava ouvir há muito tempo. Talvez você esteja certo, Wyatt. Talvez haja algo maior que estamos ignorando. Segurei sua mão sem dizer nada. Não era necessário. Às vezes, as ações falam mais alto do que as palavras, e naquele momento senti que estava no caminho certo. O tempo que me foi dado depois da minha experiência de quase morte não era para ser desperdiçado. Eu sabia que não poderia mudar o mundo sozinho, mas também sabia que não precisava. Cada pequena ação, cada momento de fé, era uma parte do todo. E enquanto o mundo continuasse a enfrentar suas batalhas, eu continuaria a ser uma testemunha da luz que jamais poderia ser apagada.